Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Quarta-feira egípcia aqui no nosso canal de leituras. Ai, gente, vamos lá. Muito obrigada por vocês estarem aqui, obrigada pelas mensagens, pelos likes, pelos comentários, obrigada por compartilhar o canal, muito obrigada. Estamos crescendo, hein? Graças a Deus, alcançando mais ouvintes dessa literatura maravilhosa que são os romances históricos. Então, já estamos aqui, aproveita aí, confirma o meu agradecimento e dá o seu like, deixa o seu comentário, deixa um coraçãozinho aí no começo da leitura e no final da leitura a gente combina qual outro comentário, qual outro símbolo você vai colocar aí, ok? Vamos já começar rapidinho? Sem mais delongas, como diria a Flor, do Ouvindo Livros, capítulo 56. Quando Panebe acordou, o abete Apura havia desaparecido. Ela dobrara os lençóis e enrolara a esteira. Aliviado, o jovem colosso desceu a escada que levava ao terraço onde era agradável dormir nas noites quentes de verão. Livre, o rapaz saboreou gulosamente os raios de sol a leste antes de verificar a grande abertura feita ao norte, protegida por um telheiro de forma triangular. Ela servia de entrada de ar, garantindo sua boa circulação na casa, cujas paredes comportavam pequenos vãos fáceis de serem tapados quando o sol dardejava. Afinal, saíra-se bem. O abete Apura compreendera que esse casamento era impossível, mas deixara-lhe uma casa admiravelmente limpa e, doravante, dotada de uma bela mobília. Será que tinha o direito de conservá-la? Não, devolveria tudo. Era o dote dela, ele não poderia usá-lo. As vozes de crianças deixaram-no intrigado. Do terraço, Panebe viu uns 10 garotos diante da sua porta, com frágeis gaiolas de junco recém-cortados, presos uns aos outros com medula de papiro. Dentro havia grandes nozes de palmeira dom. O rapaz desceu as escadas para abrir-lhes a porta. O que querem? Viemos dar-lhe um presente para comemorar seu casamento, disse uma menina esperta, desencadeando uma cascata de risos. Meu casamento? Mas o abete é meiga e todo o povoado sabe que vocês moram sob o mesmo teto. Estão enganados. Ela partiu esta manhã e... O abete Apura apareceu, carregando na cabeça um cesto cheio de provisões. Radiosa, movia-se com agilidade apesar do fardo. Já acordou, caro marido? Fui buscar legumes e frutas frescas. Não é comovente a delicadeza dessas crianças? Desanimado, Panebe pensou no gesso e nas últimas fachadas que o esperavam. Abre, o administrador-chefe da margem oeste, pegou a balsa reservada aos altos funcionários para ir a Tebas. No desembarcadouro, um carro funcional que ficava permanentemente à sua disposição levou-o até a suntuosa vila para onde o comandante Merri e sua esposa Cerqueta se haviam mudado. Abre apresentou-se ao porteiro, que ordenou a um servo que avisasse o patrão enquanto o mordomo convidava o visitante para lavar os pés e as mãos com água perfumada. Antes de entrar numa sala de visitas, cujo teto ornado com entrelaçados de vegetação vermelha e azul era sustentado por 2 colunas de pórfiro. Abre teve tempo para apreciar o lago com lótus, o jardim plantado com palmeiras, sicômoros, figueiras, alfarrobeiras e acácias, a pérgola com um laguinho, o grande pátio dotado de silos e de estábulos, com um poço no centro. A grande e luxuosa moradia não devia ter menos do que 20 cômodos, sem contar os alojamentos dos empregados. O sucesso de Merri era notório, e sua ascensão estava longe de terminar. Diante de tanta riqueza, Abre ficou com medo. Compreendeu que o homem que o escolhera como aliado era uma pessoa perigosa, cuja importância só aumentava. O tesoureiro-chefe vai recebê-lo na sala de massagem, anunciou o mordomo. Abre respirou melhor. Pelo menos Merri não se recusara a recebê-lo.
Desta vez não o decepcionaria. Ao contrário, forneceria a prova de uma sincera e completa colaboração. Guiado pelo mordomo, o administrador atravessou uma esplêndida sala de 4 colunas, cuja decoração era consagrada à pesca e à caça nos pântanos. Em seguida foi introduzido na sala de unção, mobiliada com uma banqueta de maçonaria coberta de esteiras multicores de alta qualidade. Nas prateleiras, uma quantidade impressionante de frascos e recipientes para ungüentos, feitos de marfim, de vidro e de alabastro, em forma de lótus, de papiro, de romã, de cachos de uva e de banhistas nuas que instigavam patos de asas articuladas, cujo corpo servia como recipiente. Merry estava deitado de barriga para baixo. Um massagista cuidava das suas costas, enquanto um manicuro limpava-lhe as unhas com uma escova de cabelos de amoreira. Como eram chamados os filamentos na base das folhas dessa árvore. Sente-se, meu caro Abre, e perdoe-me por recebê-lo nesses trajes, mas estou com o horário sobrecarregado e não queria adiar essa entrevista. Tem boas notícias? Excelentes, mas confidenciais. O manicure já terminou, meu massagista é surdo-mudo. O manicure eclipsou-se, o massagista continuou. Há muito tempo que não temos oportunidade de fazer um balanço, observou Merry. Ambos estávamos ocupados com nossas respectivas carreiras, ao mesmo tempo diferentes e convergentes. Essa também é minha opinião. E parabenizo-o pelo modo como gere as finanças de nossa querida cidade. Seu sogro ficaria orgulhoso. O cumprimento toca meu coração, Abre. Penso sempre nesse homem querido e no seu fim prematuro. Suas responsabilidades são cada vez mais pesadas e maiores. Talvez elas o façam negligenciar e até mesmo esquecer os planos de que falamos. De maneira alguma, respondeu Merry com voz cortante. Ainda quer destruir o lugar da verdade? Minhas intenções não mudaram e nem nosso pacto. Contudo, não estou certo de que você o tenha respeitado. A falta de rodeios fez Abre estremecer. Fiz o máximo, acredite-me. Porém, meus esforços não foram coroados de sucesso. Os segredos dessa confraria são mais bem guardados do que eu supunha, e uma falta de habilidade teria desencadeado a fúria do vizir e do próprio faraó. Se há uma opinião que conta em Tebas, é a minha. Prometi que você conservaria seu cargo e mantive a palavra. Diante do seu pouco interesse em me satisfazer, eu poderia alterar minha posição e comunicar às altas autoridades do Estado que o administrador-chefe da margem oeste é incompetente. Lívido, Abre balbuciava. Sabe bem que isso não é exato. Faço o meu trabalho corretamente, ninguém se queixa e eu preciso de aliados eficientes. Você não falou sobre excelentes notícias? Ficando sem reação diante de Merry, Abre quase tinha esquecido que, enfim, dispunha de argumentos convincentes. Trata-se do chefe Sobek. Estudei a fundo o dossiê dele. O que descobriu de interessante? Infelizmente nada. Confesso que fiquei desanimado porque esse policial parecia-me incorruptível. Então tomei uma iniciativa. Fui ao povoado com o pretexto de inspecionar as instalações dos auxiliares. Meu único objetivo era conhecer melhor Sobek. Excelente, meu caro Abre. Resultados? Ele é um policial muito consciencioso, que realiza seu trabalho com extremo rigor. E isso nós já sabíamos. Qual a novidade? Sobek diz estar satisfeito com seu destino, mas é só na aparência. Na realidade, começa a se cansar de um trabalho penoso que lhe toma todo o tempo e o impede de fundar uma família. Merry levantou-se e com um gesto enérgico despachou o massagista. Isso me deixa entusiasmado, meu caro Abre.
disse o comandante, olhando-se num espelho de cobre cujo cabo era uma jovem nua. Você foi mais longe? Bem mais longe. Propus-lhe um cargo mais gratificante na direção da guarda fluvial de Tebas, com a certeza de que você não teria nenhuma dificuldade em conseguir-lhe. Exato. No entanto, você fez com que ele compreendesse que tamanha generosidade teria algum tipo de pagamento em troca. Evidentemente. Qual foi a reação dele? Acho que está pronto para ajudar-nos, da maneira mais conveniente. É, realmente uma excelente notícia. Merry pousou o espelho e penteou o cabelo preto de que tinha muito orgulho. Constatando a satisfação do poderoso protetor, Abre começou a relaxar. Vou preparar essa nomeação, anunciou Merry. Depois de ele tomar posse, você vai interrogar Sobek, que nos contará tudo o que sabe sobre o lugar da verdade e sobre as medidas de segurança para protegê-lo. Porém, não se esqueça de que lhe confiei uma segunda missão. Não esqueci, pode ter certeza. Mas há muito tempo nenhum artesão sai do povoado para permanecer do lado de fora dos muros, mesmo que por alguns instantes. Merry lançou um olhar enfurecido. É difícil de acreditar. Acho que você não estabeleceu nenhum sistema de vigilância e os artesãos circulam livremente. Os homens que contratei não foram tão eficientes, confesso, mas é um trabalho muito delicado. Minha paciência esgotou-se, Abre. Agora exijo resultados. Fim do capítulo 56. Capítulo 57. A partir do instante em que Nefer foi chamado pelo chefe de equipe para preparar o novo santuário do Cade Ramsés o Grande, os momentos de intimidade de Clara com o marido passaram a ser raros. Depois da iniciação dos segredos do estaleiro, Nefer o Silencioso transpusera novos degraus na hierarquia dos construtores, à custa de um rigor que todos apreciavam. Os outros adeptos achavam que o rapaz assimilava as técnicas com muita facilidade e que não precisava despender muitos esforços para dar provas de seu crescente domínio. Só sua esposa sabia que não era assim, e que a competência que ele demonstrava era devida a um intenso trabalho. No entanto, esse trabalho não lhe pesava, pois Nefer evoluía num mundo que estava em perfeita harmonia com seu modo de ser. Ele nascera para o lugar da verdade, havia sido feito pelos deuses para realizar-se nesse lugar e para servi-lo. A despeito da extensão do trabalho e das exigências do cotidiano, os anos haviam transcorrido com doçura do mel. Enquanto Nefer se formava ao lado dos talhadores de pedra e dos escultores, Clara recebia os ensinamentos das sacerdotisas de Hathor e da mulher sábia. As primeiras apresentavam-lhe a dimensão dos ritos e dos símbolos, a segunda, a das ciências tradicionais e a percepção das forças invisíveis. Como fazia todas as manhãs do terraço da sua casa, Clara contemplava o povoado dos artesãos incrustado no fundo do vale, dominado por um contraforte rochoso considerado a base do Santo Cume, ao longo do qual haviam sido construídos pequenos santuários dedicados às divindades e à memória dos faraós mortos que haviam protegido o lugar da verdade, principalmente Amenhotep I, Tutmés III e Seti, pai de Ramsés. A linha sinuosa desses oratórios abraçava a parte baixa da falésia, e todas as capelas estavam encostadas na montanha do ocidente, onde todas as noites realizava-se o mistério da ressurreição, longe dos olhares humanos. Nem por um instante Clara lamentara ter deixado a margem leste e a existência banal para a qual sua educação a preparara. Como Nefer, sua verdadeira pátria era o modesto povoado, diferente de qualquer outro. Ali, ela aprendera que a felicidade de uma comunidade repousava na troca e na qualidade das oferendas. O dar, em vez de receber,
estabelecia uma solidariedade que vencia as divergências de opiniões, as inimizades e os egoísmos. E cabia às sacerdotisas garantir a presença constante de oferendas e lutar contra a tendência natural para a avidez. Clara amava o dinamismo dos primeiros momentos do dia e o jorrar da luz pela montanha do Oriente. Ela sentia que a vida se recriava de si mesma e que a criação, com a aurora, adquiria uma nova energia, portadora de maravilhas inesperadas. Subitamente, uma silhueta chamou sua atenção. Com sua magnífica juba de cabelos brancos movimentada pela brisa, a mulher sábia vinha com dificuldade pela rua principal do povoado. Parecia ter cada vez mais dificuldade para andar e ainda não usava bengala. Quando a percebeu, Clara desceu para abrir a porta e esperá-la na soleira. A mulher sábia chegara antes. Como pudera vencer tão rapidamente a distância que a separava da casa? Está pronta, Clara. Eu ia buscar as flores na porta principal. Uma outra vai substituí-la. Siga-me. Percebendo que a mulher sábia não lhe responderia, Clara evitou questioná-la e contentou-se em seguir-lhe os passos. Sua guia parecia haver reencontrado o vigor de outrora ao atravessar o povoado e tomar o caminho que levava ao Vale das Rainhas. A mulher sábia parou diante de 7 grutas escavadas na rocha e dispostas em arco, de frente para o norte. Aqui reinam Meresger, a deusa do silêncio, e Ptah, o deus dos construtores. Escolha uma das 7 grutas, Clara. Nela você ficará meditando até que venham buscá-la. A esposa de Néfero, silencioso, entrou na primeira gruta à esquerda. Tratava-se de um pequeno oratório onde havia sido erguido uma estela dedicada a Ptah, que construíra o universo com o verbo. Clara sentou-se no chão com as pernas cruzadas e desfrutou o frescor e o silêncio do lugar. No meio da manhã, uma sacerdotisa mandou que ela passasse para a segunda gruta, onde reinava a deusa do pico do ocidente, sob a forma de uma cobra benfazeja. Ao meio-dia, na terceira gruta, Clara tomou leite diante de um baixo relevo que mostrava o aleitamento do faraó pela deusa-mãe. Na quarta, ela venerou o poder criador de Hathor, deusa das estrelas, e na quinta, Seubá, sua capacidade de sublimação que levava ao céu os pensamentos de seus fiéis. A noite já estava caindo quando Clara descobriu, na sexta gruta, uma representação do faraó oferecendo flores a Hathor. À luz de uma tocha, ela viu na sétima gruta o rei Amenhotep I e sua mãe Ahmes-Nefertari, cuja pele negra simbolizava o renascimento fora da morte. Eles acolhiam uma nova adepta. As pinturas eram tão expressivas que eles pareciam estar vivos, os benfeitores do lugar da verdade. Sob a luz prateada do sol da noite, Clara foi convidada a sair para o adro juncado de flor de lótus. Uma sacerdotisa ofereceu-lhe pão e vinho. Como se brotasse da rocha, a mulher sábia apareceu-lhe na frente. Você está entre 2 leões, Clara, entre o ontem e o amanhã, entre o ocidente e o oriente. Até o momento presente você recebeu meus ensinamentos. Chegou a hora de criar seu próprio caminho, de comungar com os seres da luz presentes no invisível e de nascer para a sua verdadeira natureza. É isso que você quer? Se essa é a via certa para servir o lugar da verdade, que assim seja. Beba deste vinho e coma deste pão pensando que todos os seus gestos, mesmo os mais modestos, precisam ser conscientes, senão sua existência será somente um jogo de sombras. Osíris foi morto pelas forças das trevas, mas a ciência de Ísis ressuscitou-o. Seu sangue se transformou em vinho, seu corpo em pão.
O ser humano não é Deus, mas pode participar do divino desde que atravesse as portas do mistério. Se tiver coragem, siga-me. Clara não hesitou. A mulher sábia escalou um caminho tão abrupto que a discípula sentiu dificuldade em segui-la. De repente, a noite ficou muito escura, como se a lua se recusasse a brilhar. Mas um estranho halo de luz nimbava a cabeleira da mulher sábia, permitindo que Clara não a perdesse de vista. A subida parecia-lhe interminável e cada vez mais difícil, porém ela não desistiu. Nenhuma só vez a guia, que andava por um caminho à beira do vazio, se virara para trás. Finalmente, a mulher sábia parou no cume de uma crista e Clara alcançou-a. O povoado dorme, os sonhos atravessam os corpos e as divindades continuam a criar, sem lassidão e sem fadiga. É a obra delas que você deve perceber e não a dos homens que o tempo destruirá. Escute, Clara. Escute as palavras da montanha sagrada. O silêncio era total. Nem mesmo um chacal emitia seu lamento. Nenhum pássaro noturno fazia ouvir o seu canto. Como se toda a natureza tivesse feito um pacto. Pela primeira vez, Clara viu o céu. Não o céu aparente com suas constelações, mas sua forma secreta, a de uma mulher imensa formando uma abóbada dentro da qual fulgiam as estrelas, as portas da luz. As mãos e os pés de Nut, a deusa céu, arco-botante, tocavam as extremidades do universo. Tudo o que Clara aprendera depois da sua admissão no lugar da verdade adquiria uma nova dimensão, em harmonia com esse cosmo feminino, onde, sem parar, a vida renascia de si mesma. Venha ao encontro de suas aliadas, recomendou a mulher sábia. E ela deixou o promontório, desceu para um vale estreito cercado de falésias e sentou-se numa pedra redonda que os ventos e as tempestades haviam moldado. As trevas ficaram mais tênues, e parecia que a lua concentrava sua claridade nesse lugar desértico. Graças ao luar, Clara viu-as. Serpentes. Dezenas de serpentes de tamanhos e cores variados. Uma vermelha com a barriga branca, outra vermelha de olhos amarelos, uma branca com a cauda grossa, uma branca com o dorso salpicado de manchas vermelhas, uma preta com a barriga clara, uma víbora que assobiava, a outra que parecia ter uma haste de lótus desenhada na cabeça, uma víbora com chifre e najas prontas para dar o bote. Mesmo morta de medo, Clara não fugiu. Se a mulher sábia trouxera aquele lugar, não seria para causar-lhe dano. Clara fitou os répteis, um a um, enquanto eles formavam uma espécie de roda à sua volta. Nos pequenos olhos vigilantes, ela não discerniu nenhuma hostilidade. A juba da mulher sábia brilhava na noite. Quando ela estendeu o braço para baixo, num gesto de apaziguamento, os répteis deslizaram para baixo da pedra redonda. Você não terá melhores aliadas, disse ela a Clara. Elas não mentem, não trapaceiam e carregam o veneno que servirá para preparar os remédios contra as doenças. Comigo na montanha, você aprenderá a falar com elas e a chamá-las, se houver necessidade. As serpentes são filhas do Deus Terra. Elas conhecem a energia que passa pela Terra porque estavam presentes quando os deuses primordiais a criaram. Elas farão com que você compreenda que o medo é uma etapa necessária e que um mal pode transformar-se em bem. Você aceita a dádiva das serpentes? Clara pegou o bastão que a mulher sábia lhe estendia. Quando ele se transformou numa longa serpente dourada com a boca que parecia sorrir, a jovem não o soltou.
Fim do capítulo 57. Capítulo 58. A taberna, que funcionava perto do mercado principal de Tebas, acolhia os comerciantes egípcios e estrangeiros que ali iam refrescar-se e parlamentar. O ambiente era alegre, falava-se de negócios e de lucros. A gordura e a barba de Dacter faziam-no passar por um comerciante sírio à procura de bons negócios. Ali, ele não corria o risco de encontrar um cientista do laboratório central ou um alto dignatário. Foi por isso que marcou o encontro naquela taberna com um dos auxiliares do lugar da verdade, que ali trabalhava como lavadeiro. O homem de ombros redondos sentou-se diante de Dacter. O vozerio era suficiente para que ninguém pudesse ouvi-los. Encomendei a melhor cerveja, disse o cientista. Você está com o meu pó para lavar roupa? Há um saco inteiro nas costas de um burro esperando-o lá fora. Eu o aperfeiçoei. Ele está mais eficaz. Melhor assim, avaliou o lavadeiro. Se você soubesse como o meu trabalho é penoso, o pior é a roupa de baixo manchada pelas regras das mulheres. Elas são muito exigentes e as recusam se não tiverem um branco resplandecente. Vê-se que nunca precisaram lavá-la. Graças ao seu produto ganho tempo e posso cuidar da minha horta. É nosso pequeno segredo. Nenhuma palavra para os meus superiores. Precisam continuar acreditando que trabalho como meus colegas, mas que sou o melhor. Evidentemente. Mas preciso de um pequeno serviço. Qual? Perguntou o lavadeiro subitamente inquieto. Sou um homem pobre e não posso dar-lhe somas exorbitantes. Só quero algumas informações. O lavadeiro olhou para baixo. Vamos ver o que... Não sei muita coisa. Você já entrou no povoado? Não tenho permissão. Outros auxiliares já conseguiram? Não. Os guardas são inflexíveis. Como o chefe souber que reforçou as medidas de segurança, nenhum homem de fora dos muros pensará em arriscar-se e forçar a passagem. Todas as pessoas do povoado se conhecem. Um intruso seria imediatamente notado, expulso e condenado. A curiosidade não seria mais forte? De jeito nenhum. Cada um no seu lugar. Nós, os auxiliares, estamos satisfeitos com o nosso. De acordo com a quantidade de roupa que você e seus colegas lavam, vocês devem ter uma ideia bem precisa do número de habitantes e da proporção de homens e de mulheres. O lavadeiro olhou bem para Dacter. É possível, mas recomenda-nos para segurar a língua. O que quer pela informação? 3 sacos gratuitos de pó para lavar roupa. É muito caro. A informação que você deseja é confidencial. Estou assumindo grandes riscos. Se souberem que falei, perderei o emprego. Pensando bem, ela vale 4 sacos. É o máximo que posso dar. Fica combinado assim. Os 2 homens chegaram a um acordo como honestos comerciantes. Na minha opinião, são uns 30 artesãos. E como alguns são solteiros, podemos contar entre 20 e 25 mulheres. Muitas crianças? Pelo que se diz, a média é de 2 filhos por casal, mas algumas sacerdotisas de Hathor não querem filhos. Uma comunidade pequena, pensou Dacter. Não deve ser difícil destruí-la. A reforma das fachadas do povoado estava terminada e sua brancura fulgurava sob o sol. Com orgulho, Panebe, o ardoroso, adquirira o domínio do gesso, mesmo sentindo o tédio apoderar-se dele. Os gestos eram repetitivos, sem paixão e sem alma, pois essa técnica não lhe oferecia mais nada de novo. O jovem colosso acostumara-se com a presença de Uabete a pura, que cuidava da casa e da cozinha com perfeição, e não o repreendia pelos momentos de amor com turquesa. A esposa oficial de Panebe era a discrição em pessoa e sabia como não incomodar o marido. Quando conversava com as outras mulheres,
Nunca criticava o jovem esposo e desejava que todas fossem tão felizes quanto ela. No dia seguinte, Paneb pretendia enfrentar os desenhistas e até o chefe de equipe, se necessário fosse. Considerando-se vencedor da prova que lhe havia sido imposta, revelaria suas exigências e não mais aceitaria discursos vagos. Uma boa refeição ajudaria a manter suas convicções. Contudo, uma nova surpresa aguardava-o. Vestida com uma túnica branca, no pescoço um colar de cornalina e a fronte cingida por uma tira de flores, o Abete Apura não aparentava uma simples dona de casa. Entre em silêncio, ela recomendou. Irritado, Paneb empurrou a porta de sua casa e descobriu Clara e Néfer, que meditavam diante de 2 bustos de calcário colocados num nicho da parede no primeiro cômodo. Um deles evocava o deus Ptah e o outro a deusa Hathor. Cortados na horizontal, bem debaixo do tórax, sem braços, o peito descoberto por um grande colar, os bustos dos ancestrais tinham um olhar grave e profundo. Clara queimou pastilhas de incenso num pequeno braseiro portátil e entregou-o a Paneb. Honre nossos ancestrais com fogo, ela pediu. Graças à presença deles em nossas casas, os deuses podem manifestar-se. Você deve viver com o poder deles e não na sua dependência. Eles se manifestam de 1001 formas, podem deixar-nos cegos ou abrir-nos os olhos. Que a chama que arde em você não cause destruições. Enquanto Paneb incensava os ancestrais, Clara derramou um pouco d'água sobre as flores e as frutas que colocara sobre um altar. Já era tempo de sacramentar essa morada, observou Néfer. Venha para o outro cômodo. Deixei lá um presente. Silencioso, havia encastrado na parede uma estela retangular de calcário com a parte superior abobadada. Com uns 30 centímetros de altura, ela representava um ancestral com o nome de Espírito Eficaz e Luminoso de Ra. Além da morte, ele navegava eternamente na barca do sol, identificando-se com ele e derramando seus raios sobre os habitantes do povoado. Foi você quem esculpiu essa estela? Perguntou Paneb. Gosta dela? É uma verdadeira maravilha. O ancestral segura o símbolo da vida na mão direita, não é? Ele nos transmite a vida se soubermos ouvir sua voz. O importante é ouvir, dizia o sábio Ptah-hotep. E é o coração que nos dá essa capacidade. Se seguirmos as diretrizes dele, seremos pessoas direitas. E se não separarmos o coração da nossa língua, conseguiremos atingir nossas metas. As minhas também? O conhecimento existe graças ao coração. E é graças a ele que percebemos a luz dos ancestrais e o perfume de lótus que eles respiram. Foi isso que me ensinou o chefe de equipe. Essa estela é um dos muitos pontos de contato entre o outro mundo e o povoado, entre os deuses e os vivos. O rosto de um ancestral é o raio de sol que ilumina a nossa jornada, nas piores dificuldades. Mas seria preciso que o coração nos obedecesse e não fosse nosso inimigo, objetou Paneb, impressionado com o caráter solene das palavras de Néfer. O meu é muito volúvel e não estou certo de poder controlá-lo. E se jantássemos? Propôs sua esposa. Os 2 casais partilharam os alimentos que o Abete Apura havia preparado, radiante por receber os amigos do marido. Eles riram ao relembrar as excentricidades dos habitantes do povoado, sem esquecer que também tinham as suas, e em seguida, terminada a refeição, Clara dispôs os candeeiros nos 4 ângulos do quarto para que nenhum demônio perturbasse o sono do casal. E a sacralização da moradia estava terminada. Os convidados agradeceram o Abete Apura pela acolhida
Porém, na hora de sair, Néfer notou que Paneb estava contrariado. Não tenho intenção de passar a minha vida escutando, confessou ele. Quero desenhar e eles precisam escutar-me. As costas não se quebram quando se inclinam, respondeu Néfer. Fim do capítulo 58. Capítulo 59. A mulher sábia acordou Clara e Néfer no meio da noite. A mulher do escriba Ramosé está muito mal, anunciou. Não tenho mais esperanças, mas podemos atenuar-lhe o sofrimento. Clara vestiu-se rapidamente. Venha conosco, Néfer, pediu a mulher sábia que demonstrava o peso do cansaço. Ramosé quer lhe falar. O trio caminhou em silêncio até a bela casa do povoado, cujo interior estava iluminado por candeias a óleo. A mulher sábia e Clara foram para o quarto. O escriba Ramosé pediu que Néfer se sentasse diante dele. Minha mulher vai morrer, disse ele com a voz triste e ao mesmo tempo serena. Passamos toda a vida juntos e encontramos a felicidade aqui, neste povoado. Não deixarei que ela faça a grande viagem sozinha. Por isso não sobreviverei à morte dela por muito tempo. A velhice é malvada, Néfer. O coração afunda no torpor, a boca torna-se hesitante, os olhos ficam limitados, os ouvidos são atingidos pela surdez e os membros perdem o vigor. A memória falha, os ossos doem, o fôlego diminui. Quer estejamos de pé, sentados ou deitados, somos vítimas do sofrimento e do gosto pelas maravilhas da existência desaparece. Até hoje, cada nova alvorada trouxe-me alegria porque eu vi o sagrado viver no lugar da verdade. Mas sem minha esposa, não terei forças nem mesmo para ver você e seus irmãos espirituais saírem para o trabalho. Ser mantido longe da morte é ruim para os homens. Ela é uma passagem estreita que nos leva ao tribunal de Osíris, e é ele quem julga a qualidade do nosso coração. Embora você ainda seja jovem, comece a pensar em preparar sua morada eterna na necrópole do povoado, porque a morada da morte é destinada à vida. Ainda me resta uma obra para realizar na companhia de Neb, uma obra na qual ele e eu decidimos incluí-lo. A reforma da edificação destinada ao Ca-Real. Gostaria que Ramsés o Grande a visse terminada antes de ir ao encontro de seus antecessores, no Vale dos Reis. Prometa-me trabalhar nela sem descanso. Eu me comprometo. É na retidão e no amor de Maat que está a verdadeira felicidade, Néfer. Maat é amada por Deus e pelo faraó. É a verdade do ato criador. Maat é grande, durável e eficaz. Ela não foi mudada desde sua origem, e quando tudo houver desaparecido, ela subsistirá. Por isso é que o principal dever de um faraó é por Maat, no lugar da desordem e da injustiça. Cumpra suas obrigações com Maat e ela lhe será revelada. Ela, que é o alimento dos deuses, com gosto de mel. A luz divina vive em Maat, a verdade que o fará distinguir o bem do mal. Construa seu caminho com a luz do lugar da verdade, Néfer, e não se esqueça do sorriso de Maat. Com o rosto sério, a mulher sábia e Clara saíram do quarto da esposa do escriba de Maat. Ela não sofre mais, disse a mulher sábia, e chama pelo marido. Paneb, o ardoroso, caminhou com um passo decidido na direção da casa do pintor Shed. Ele era o chefe dos desenhistas. Era ele quem precisava ser convencido e finalmente abrir-lhe as portas do ofício. Desde que entrara para a confraria, o jovem colosso aceitara passar por duras provas e mostrara-se à altura das tarefas que lhe haviam sido confiadas. Os anos haviam passado e ele não progredira na arte que lhe era mais importante.
Ardendo de paixão, não suportaria mais prorrogações. De repente ele parou. Alguma coisa estava errada. Normalmente, com os primeiros raios de sol, o povoado animava-se, enchiam-se as cisternas, tomavam-se o desjejum nos terraços, mas naquela manhã tudo estava morto. Nenhum barulho, nenhum riso de criança, ninguém na rua principal. Paneb correu até a casa de Néfer e de Clara, mas eles não estavam lá. Todas as casas estavam vazias. Ardoroso saiu do povoado pela pequena porta a oeste e viu os moradores reunidos diante das tumbas da necrópole. Finalmente você chegou, murmurou o abete Apura. Acordei mais tarde do que de hábito e isso não é o fim do mundo. Fique quieto, estamos de luto. Quem morreu? O escriba de Maat, Ramosé e a esposa. Eles foram encontrados lado a lado, de mãos dadas, tranquilos. Cabia a Kenhir, sucessor e filho adotivo de Ramosé, dirigir os funerais. Assim que soube da morte do casal, o escriba da tumba enviara um artesão para buscar os mumificadores que transformariam os despojos mortais em corpos de Osíris. Em homenagem a Ramosé e a sua mulher, amados por todos, o lugar da verdade ficaria de luto fechado. Durante um mês lunar, os homens não fariam a barba e as mulheres não se penteariam. Todos os dias, tanto nos templos quanto nas casas, os moradores do lugar da verdade implorariam aos ancestrais para acolherem os defuntos no paraíso celeste, onde navegava a barca da luz e onde a mesa do banquete ficava eternamente posta. Os artesãos interromperam o trabalho para terminar a mobília funerária do escriba de Maat, e o pintor Shed, o Salvador, terminou o papiro do livro de sair para a luz, que seria depositado na múmia para impedir-lhe de responder aos guardiões nas portas do outro mundo e dizer as fórmulas de conhecimento indispensáveis à ressurreição. Sob a direção de Didia, o carpinteiro, um homem de grande estatura e gestos lentos, Paneb terminou as 2 camas funerárias, ajustou os 4 pés quadrados de madeira atados por sólidos tirantes e a sustentação vertical na extremidade do pé da cama, enquanto Didia confeccionava as cabeceiras de acácia onde repousariam as cabeceiras das múmias. Todos vocês parecem deprimidos? Notou Paneb. Ramosé era uma pessoa tão importante? O faraó atribuíra-lhe o título de escriba de Maat. Provavelmente nenhum outro escriba da tumba terá o direito de usá-la. Vocês não confiam em Kenhir, o rabugento? Kenhir é Kenhir, e já é muito. Sua resposta não esclarece nada. Trabalhe bem, meu rapaz, e a luz virá, se ela quiser. No dia do enterro, os artesãos e suas esposas foram os sacerdotes e as sacerdotisas, sem que ninguém precisasse vir de fora. Kenhir e os 2 chefes de equipe salmodiaram as fórmulas rituais diante das 2 múmias já preparadas, com a boca, as orelhas e os olhos abertos. Em seguida, os artesãos depositaram os corpos de Osíris nos sarcófagos de madeira, enfeitados com figuras das divindades protetoras e com símbolos, como a chave da vida, o nó mágico de Ísis e o pilar estabilidade que encarnava Osíris ressuscitado. Iniciou-se uma lenta procissão de portadoras e portadores de oferendas que equipariam a morada eterna com bengalas, paletas de escribas, ferramentas de construtor, vestimentas para rituais, camas, cadeiras, banquetas, arcas, contendo joias e ungüentos, mesas de oferendas e pequenas imagens de madeira, os acólitos, que continuariam a carregar os materiais de construção no outro mundo, a pedido do ressuscitado. As vísceras do defunto haviam sido colocadas em 4 vasos à imagem dos filhos de Horus,
um grande que protegia o fígado, um falcão protetor dos intestinos, um babuíno dos pulmões e um chacal do estômago. Do outro lado da morte seria reconstituído um corpo de luz ao qual não faltaria nenhum elemento. A emoção de Néfer era perceptível. Clara sentiu que alguma coisa o incomodava. O que o incomoda? Ela perguntou. Por que Ramosé dirigiu a mim suas últimas palavras e não ao seu filho adotivo Kenrir, ou então ao chefe de equipe? Ramosé era a bondade personificada, mas exercia a função de escriba de Maat e não agia ao acaso. Ele sabia a hora da sua morte, e foi você quem ele escolheu, e nenhum outro para entregar sua última mensagem. Não entendo a decisão dele. Ele não especificou-lhe um trabalho? Já falei sobre isso com Nebel realizado. Como ele conseguiu? Quando acabar o período de luto, começarei a trabalhar sem descanso. Depois da noite passada na montanha em companhia da mulher sábia, Clara decifrava parcelas do futuro. Para ela, o comportamento do escriba Ramosé não tinha nada de obscuro. Os funerais estavam encerrados, e embora todos estivessem convencidos de que o tribunal de Osíris reconheceria o escriba de Maat e sua esposa como justos, a tristeza era enorme. Não poder mais falar-lhes, pedir seus conselhos, não ter mais a sabedoria deles como guia, seria uma grande desvantagem. Só Panebe, o ardoroso, não ligava para isso. O período de luto parecera-lhe interminável demais, porque Turquesa se recusara a fazer amor. Os que estavam mortos, e não voltariam mais do reino de Osíris. A vida continuava, e as lamentações não resolveriam nenhuma dificuldade. Panebe bateu no ombro de Néfer. Não há outra cerimônia depois desta? Todos os dias, um sacerdote e uma sacerdotisa honrarão o cá dos defuntos. Então, amanhã, a vida retomará o curso normal? De certa maneira. Você concorda que tenho reivindicações legítimas a fazer? De que tipo? Aprender, enfim, os segredos do desenho. Por ora, eu o contrato. Não sou talhador de pedra. Tenho de terminar o mais rápido possível um trabalho importante e preciso de toda a força disponível. Fim do capítulo 59. E fim de mais um bloco de leitura, meus amigos. Ai, muito bem. Gente, mas que bloco esse, hein? Eu fiquei emocionada, fiquei em dúvidas também. Na verdade, eu tenho um pensamento em relação ao porquê que o Panebe não foi colocado diretamente para trabalhar com a pintura. Pensem comigo, eu acredito que isso tem a ver com você saber passar, ter conhecimento de todas as etapas, até você chegar naquela a que você é destinado. Porque quando você tem o conhecimento do que os outros profissionais passam, o seu trabalho fica muito melhor. O que vocês acham disso? Deixem aí para mim nos comentários, as reflexões de vocês sobre esse bloco de capítulos. E a palavra do final para o comentário é Panebe Gesseiro. Um beijo para vocês, até a semana que vem. Tchau!